Querido irmão, querida irmã, chegamos ao último dia, o sábado da terceira semana da Quaresma. Hoje, o grande tema que nos é proposto, em seguimento ao de ontem, é o retorno ao Senhor. Hoje, com um aprofundamento daquilo que são as consequências de quem faz esse caminho de reencontro com Deus, com o seu amor e com a sua graça. A primeira leitura, a exemplo de ontem, é tirada do livro do profeta Oséias, hoje do capítulo 6. Oséias começa justamente dizendo ao povo: voltemos para o Senhor. Como expliquei na nossa reflexão de ontem, voltar para Deus é um movimento que todas as pessoas podem fazer. Mesmo aqueles que dizem nunca ter tido uma experiência com Deus, uma experiência religiosa, uma experiência cristã. Porque Deus é a origem primeira de todo ser humano. Voltar para Ele significa voltar à essência mais profunda de cada pessoa, criada pelo amor, para o amor, com amor. O profeta diz que Deus há de nos tratar, há de nos curar. E veja que frase forte. Em 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos restaurará, e viveremos em sua presença. Aqui, séculos antes de Jesus Cristo, vemos uma clara prefiguração da Páscoa. Em 2 dias, essa cura, em 3 dias, a restauração. É a imagem da ressurreição que viria séculos depois, mudando para sempre o curso da história humana. Em 3 dias, Jesus Cristo, vencedor da morte, restauraria em si todas as coisas, dando a porta aberta da eternidade, da plenitude, do sentido, do significado da existência a todos que desejassem descobri-lo. O profeta ainda diz que é preciso saber como seguir o Senhor. E completa dizendo: quero amor, não sacrifícios, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Parece uma ruptura com o pensamento dominante religioso da época, que fazia sacrifícios de animais para o perdão dos pecados, que estava muito ligado a castigo, penitência. O profeta então anuncia: quero amor no lugar dos sacrifícios, quero conhecimento de Deus no lugar dos holocaustos. O amor como a prática que sai de nós em relação ao próximo, quem quer que seja ele, e o conhecimento de Deus como um percurso necessário da nossa vida, conhecer mais a Deus. Lembrando que conhecer a Deus significa estabelecer uma relação com Ele, entrar na intimidade de Deus e dar a Deus o espaço na nossa intimidade. O salmista hoje no Salmo 50, novamente aparece o Salmo 50, já várias vezes nesta quaresma, hoje propondo como refrão: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. O Salmo, dialogando com a leitura do profeta Oséias, clama a Deus por misericórdia. Na imensidão do vosso amor, Senhor, purificai-me. Meu sacrifício é uma alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Numa outra ocasião já aprofundamos esse versículo. O sacrifício que Deus quer não é mais a matança dos animais inocentes, mas é uma alma que se reconhece limitada, busca em Deus a sua transformação e a sua libertação. Esse é o sacrifício que Deus quer. No Evangelho, Jesus conta uma parábola forte que despertou a ira dos seus ouvintes à época. Jesus conta que 2 homens foram ao templo rezar. Um fariseu, ou seja, alguém que conhecia a palavra de Deus, que frequentava o templo, que era considerado um exemplo de prática religiosa, e um cobrador de impostos, que era o contrário. Era visto como um pecador, com alguém afastado de Deus, como um inimigo
dos que professavam a fé no Senhor. Jesus então diz que esses dois vão ao templo rezar. O fariseu, na história de Jesus, rezava de pé e dizia na sua oração: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros. Não sou ladrão, desonesto, adúltero, nem sou como esse cobrador de impostos que aí está. Eu jejuo, eu dou o dízimo de toda a minha renda. Jesus conta que aquele pecador, porém, ficou lá no fundo do templo. Nem se atrevia a levantar os olhos. Batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim porque sou um pecador. Jesus, depois de contar essa parábola, declara: este último voltou para casa justificado, o primeiro não. Jesus conclui com uma frase famosa: quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Querido irmão, querida irmã, o que é que Jesus está nos dizendo nesse evangelho? Deus enxerga o profundo, o coração, a verdade da intenção de cada ser humano, não as aparências. Jesus condena duramente aquele que fazia uma oração não para ser ouvido por Deus, mas para ser visto e aplaudido pelos homens. E veja o conteúdo da sua oração, uma oração orgulhosa, uma oração prepotente, uma oração que colocava a si mesmo no lugar de destaque. Aquele outro, mesmo que vivesse uma vida que não era considerada uma vida digna de Deus, reza com humildade. Reconhece a si mesmo na sua pequenez, na sua dificuldade, no seu pecado. Não se põe diante de Deus de forma prepotente ou arrogante, mas se põe diante de Deus como reconhecedor da grandeza de Deus e o pedido a Deus de que Deus derrame sobre ele a sua misericórdia. Jesus deixa bem claro quem recebeu a graça. Esse segundo. Hoje, querido irmão, querida irmã, o que Jesus pede de nós? A mesma atitude do cobrador de impostos da parábola do Evangelho. Quando a gente for rezar, a gente tem que colocar Deus como centro da oração. A gente não pode fazer da oração uma autopromoção, um aplauso a nós mesmos. Temos que fazer da oração um momento de intimidade com Deus, de reconhecimento da grandeza de Deus, do seu amor misericordioso por nós e pedir a Ele o perdão das nossas faltas. Pedir a Ele com humildade que nos dê o que é necessário para que nós o sirvamos e sirvamos aos nossos irmãos mais e melhor. Seja esta a nossa conversão de hoje. Voltar para Deus, na certeza de que Deus nos trata, nos cura, nos restaura, nos faz novos. E orar com humildade e abertura, deixando que depois a nossa oração transforme o nosso agir, sempre com humildade, abertura, olhar atencioso ao próximo e fé. Bom dia.